Nós vimos no vídeo anterior que compactação pode trazer um prejuízo muito grande para o desenvolvimento de pastos, seja para os animais ou para a produção de feno. E agora, como eu determino o nível de compactação e como eu resolvo a compactação? Bem-vindo a mais uma Dica do Agrônomo. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pastagem de aras e produção de feno. No vídeo anterior, tá? Esse aqui, ó, se você não viu o primeiro vídeo, é importante você ver o vídeo, assistir o vídeo. Nós falamos do prejuízo que a compactação pode trazer no desenvolvimento do capim. Agora, Rodolfo, quanto que a compactação tem que estar intensa para eu precisar tomar uma ação, uma atitude? Bom, existem duas possibilidades, tá? Você pode ver mais ou menos, achar que o solo está muito duro. Na própria análise de solo a gente já percebe o nível de compactação, da resistência à penetração do solo, tá? Agora, se você quer saber de uma maneira correta, técnica, eficiente, precisa, o ideal seria usar o penetrômetro. O penetrômetro é uma haste que você vai forçar ela penetrar no solo e ela tem um mostrador que vai mostrar essa dificuldade, tá? Existe o penetrômetro manual, que é uma haste que você vai batendo com a marreta, e existe também o penetrômetro eletrônico, tá? Onde você vai forçando o equipamento no solo, tá? Você simplesmente vai forçando, ele já vai fazendo a leitura do esforço que está sendo realizado e conforme o perfil, tá? Aí, com esses dados, você vai fazer a análise de perfil, tá? E onde está com fator limitante, onde está com uma situação grave de compactação, onde está numa situação mais leve, que talvez eu nem precise me preocupar. Olha esse gráfico aqui que interessante, tá? Você vai ver que o nível de compactação, ele afeta de uma maneira diferente o desenvolvimento da planta se eu estou numa área argilosa, numa área média ou numa área arenosa. Ou seja, para eu determinar se a compactação está atrapalhando o desenvolvimento do capim, eu preciso fazer, então, determinar com o penetrômetro, tá, a intensidade e também em relação ao tipo de solo, a textura de solo, aí eu vou saber se o nível pode ser considerado alto, médio ou baixo, tá? Bom, Rodolfo, eu detectei um nível alto, tá? Como que eu posso resolver a minha compactação? Ora, existe basicamente duas maneiras. Se eu estou numa área de pastagem, eu posso usar esse equipamento que é o aerossolo, que é como se fosse uma grade, só que no lugar dos discos ele tem estas hastes aqui. Essas hastes, elas vão penetrando no solo, tá? E elas vão penetrar em torno de 10 a 12, no máximo 15 centímetros, tá? Que é exatamente suficiente para eliminar a compactação do pé do animal, tá? Ela vai realizar esses diversos furos. A grande vantagem desse equipamento, o aerossolo, né, é que ele não destrói as pastagens, muito pouco. E eu posso aplicar em qualquer época do ano, tá? A outra possibilidade também é o uso do subsolador, tá? Esses que tem 3, 5 hastes aí, tá? Mas olha que detalhe interessante. O subsolador chega até 40 centímetros de profundidade. Mas se eu vou passar o subsolador numa área de pasto, se eu passar com 15 ou 20 centímetros, eu já resolvi o problema dos meus 7 centímetros. Se eu vou passar numa área de pasto, eu não preciso jogar o subsolador a 40 centímetros, que a compactação é 7 centímetros. Mas e numa área de feno? Numa área de feno, eu preciso trabalhar com 30 centímetros. Tá? E o que acontece é que pode ser e provavelmente vai levantar muito torrão.
tá? E esse torrão vai dificultar a passagem depois da ceifadeira. Então, geralmente, quando eu passo um subsolador numa área de produção de feno, eu recomendo passar 2 grades niveladoras semi-fechada, porque ela vai quebrar esse torrão, não atrapalhando mais as atividades mecanizadas da produção de feno, tá? Eu posso fazer isso em qualquer época do ano? Não. Existe uma época mais favorável. Ora, sempre é interessante quando eu vou fazer o subsolador, que eu vá fazer na entrada da época seca. Por quê? Vou imaginar que choveu, o solo está muito molhado. Eu vou passar o subsolador, ele não vai estourar a terra, ele só vai quebrar onde passou a haste. E eu quero que ele rache a terra por dentro. Então é interessante que a terra esteja seca, tá? Não precisa ser aquela muito dura, porque senão vai levantar torrão muito grande, mas a terra tem que estar seca, para que a hora que passe a haste, ele rache o solo por dentro. Outro ponto importante que seja na entrada do período da seca, é que quando eu passo o subsolador, vai destruir muitas raízes, tá? E a destruição dessas raízes vai comprometer num primeiro momento o desenvolvimento do capim. Se eu passo o subsolador na entrada da seca, ele vai ter o tempo da seca toda para desenvolver o sistema radicular, para se regenerar, né? O sistema radicular. Quando volta o período da chuva, o sistema radicular está regenerado, tá? E eu tenho a produção então muito boa do capim, tá? Porque mesmo na época seca, o sistema radicular ele consegue ainda se desenvolver, tá? Se eu faço isso na época da chuva, onde eu já estou em produção, eu vou passar o subsolador, só que eu vou destruir raízes. No destruir raízes, num primeiro momento cai a produção do capim, tá? Só depois que eu vou recuperar e ter uma produção acima de não ter passado o subsolador. Outra possibilidade é que mesmo no início do período da chuva, porque eu falo, Rodolfo, eu não quero esperar perder essa época da chuva numa área compactada, onde você mesmo falou que o capim não vai crescer e eu vou estar jogando adubo fora, tá? Numa situação dessa, eu posso passar o subsolador, eu passo as 2 grades semi-fechadas e depois eu entro com um enraizante. Esse enraizante, ele vai acelerar a recuperação do sistema radicular e logo então a planta vai atingir o seu máximo crescimento em função das raízes. Ou seja, se eu não for fazer na entrada da seca, se eu for fazer no começo, mesmo meio das águas, por questão de urgência, eu, após passar a grade niveladora, as 2 grades niveladoras, subsolador, 2 grades niveladoras, eu entro com enraizante. Existem diversos produtos no mercado, tá? Tem dúvida? Entre em contato comigo que eu indico alguns aí enraizantes para você aplicar depois, para forçar a restauração do sistema radicular. Lembrando que o aerossolo, como ele não destrói a raiz, eu posso aplicar o ano todo. Eu posso fazer o aerossolo o ano todo, mas o maior resultado vai ser com o solo um pouco mais seco na entrada ou saída da época da chuva, tá? Ou seja, atenção aí com compactação. Você pode estar tendo um grande prejuízo no desenvolvimento do pasto e do feno e não sabe de onde vem esse baixo desenvolvimento. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.